Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 25 de junho de 2026. Nesse horário, das quintas-feiras, às 16 horas, nós estudamos essa obra, As Curas de Jesus. O nosso curso é Jesus, o médico das almas, é o curso às 16 horas. E nesse curso, Jesus, o médico das almas, nós estudamos essa obra, As Curas de Jesus. Mas antes de iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Ideína. Ideína, faz a nossa prece de abertura, por favor. Então, vamos agradecer a Deus, Pai da vida, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, pela oportunidade dos ensinamentos desse nosso grande mestre, pedindo a Francisco de Assis, esse companheiro querido, que nos acolhe em sua casa, que sejamos dignos de estarmos aqui reunidos para o estudo dessa tarde e que possamos aprender, compreender e colocar em prática aquilo que a nós vai ser ensinado. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, voltando a falar, hoje inicia, né, a segunda aula do curso Jesus, o Médico das Almas, onde estudaremos esse livro, As Curas de Jesus, do Joaquim Bueno Neto, né? E nós vamos iniciar aqui estudando o capítulo 1, quando o autor Joaquim Bueno Neto vai falar sobre os fluidos e as curas. Porque para poder estudar cura, tem que falar de fluido, não é? Tem que falar de fluido. Se a gente não estudar sobre os fluidos, não dá para a gente entender como se processam as curas. Então, o fluido está nessa base. O fluido e o perispírito está na base de tudo isso quando a gente quiser tratar de curas. Tá? É só lembrar o passe, o que é o passe. Então, a gente percebe que o fluido e o perispírito estão nesse métier, quando a gente vai falar de cura. Porque não, a gente aqui não existe o tal do milagre. O que é o milagre? É a derrogação, é a eliminação, podemos dizer assim, das leis do Senhor. É isso. É você aceitar que as leis do Senhor podem mudar de acordo com a nossa vontade. Não, as leis do Senhor são eternas, perfeitas. São tão perfeitas que não precisa mudar. O Senhor criou as suas leis e elas estão aí, são eternas. Não precisa mudar nada. Ah, mas o milagre, o homem estava morrendo e Jesus foi lá e fez um milagre. Não, não existe milagre. Existe o quê? Manipulação fluídica. Manipulação fluídica. Tá? E a gente vai trabalhar sobre isso. Vamos começar falando sobre isso. Aqui ele diz assim: aprendemos, no primeiro capítulo do livro As Curas de Jesus, aprendemos com a codificação espírita, que são os livros de Allan Kardec, que há três coisas que constituem o princípio de tudo o que existe. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 27. Tá? Livro dos Espíritos, questão 27. Como eu falei aqui, hoje eu vou precisar de A Gênese, de Allan Kardec, do capítulo 14. Quem já pegou a Gênese, é só deixar aberto na primeira questão do capítulo 14 e o Livro dos Espíritos, a questão 27. Ele diz aqui: aprendemos com a codificação espírita que há três coisas que constituem o princípio de tudo que existe. O Livro dos Espíritos, questão 27, ele indica. Então, eu vou lá no Livro dos Espíritos, vou ler a questão 27. A questão 27 está
na parte primeira, capítulo 2 dos elementos gerais do universo. E Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Kardec pergunta se existem dois. E aqui no livro, o José Bueno Neto ele diz: aprendemos com a codificação que há três Ixi. coisas. Então, o Joaquim Bueno Neto fala que são três. E o Kardec pergunta: há duas? Há dois elementos? Entendeu? E aí os espíritos dizem: sim, e acima de tudo, Deus. Então não são dois, são três. Não é? Porque Kardec pergunta: há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos dizem: não, tem esses dois que você falou, mas acima de tudo isso tem Deus. Então, realmente, Joaquim Bueno Neto falou que há três coisas que constituem o princípio de tudo: Deus, o Criador e o Pai de todas as coisas, a matéria e o espírito. Então, eu vou ler a resposta dos espíritos. Eles dizem: sim, há duas coisas, mas acima dessas duas, há Deus. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então, a Igreja Católica ela diz que existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E na codificação, os Espíritos vão dizer que existe uma trindade universal, mas essa trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Tá? Aí, eu não vou ler o restante, não. Eu vou deixa marcadinho aí a questão 27, que a gente vai voltar nela depois. No início, eu só quero isso aqui. Como ele falou, sim, há três: espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Voltei ao livro As Curas de Jesus. Ele vai dizer aqui, esmiuçando um pouco o segundo item é matéria. Esmiuçando um pouco o segundo item, aprendemos também que a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza, recebe o nome de fluido cósmico universal. Porque os espíritos disseram aqui, sim, a Deus Criador, a matéria e espírito. Inclusive, a palavra espírito aqui está em letra minúscula. Como matéria, também no livro de espírito, é com letra minúscula. Porque esse espírito aqui com letra minúscula não é o ser inteligente. Ele não está falando de nós. Ele está falando do princípio material. Tá? Ele não está falando. Qual eu minto? Quando ele diz espírito com letra minúscula, ele não está falando do espírito homem, ser inteligente. Ele está falando do princípio inteligente, do princípio espiritual. Então, é letra E minúscula. Porque se ele estivesse falando do homem, o ser inteligente, era espírito com letra maiúscula. Mas ele está falando aqui do princípio espiritual. Então, há princípio espiritual, princípio material e Deus, acima de tudo. Faz o triângulo. Faz o triângulo. Né? Então, ele fala que se a gente for agora mergulhar no estudo da matéria, do princípio material, nós vamos ver aqui, como ele diz, que tudo que existe no nosso meio são transformações, são modificações de uma matéria elementar primitiva, que seria, vamos dizer assim, a primeira matéria. Tudo daí é derivado dela. Então, ele diz aqui, esmiuçando um pouco, quer dizer, estudando com mais a fundo o segundo item, que é a matéria, aprendemos também que a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza, recebe o nome de fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é essa matéria primeira. É a primeira matéria criada.
A partir daí, tudo que existe de material foi tirado de lá. É como se lá fosse uma fonte, e você vai tirando dessa fonte um pouco de fluido para formar tudo que existe, para formar o nosso corpo, para formar os planetas, para formar os objetos que nós temos aqui. Agora eu vou voltar para o Livro dos Espíritos, na questão 27, para continuar estudando a questão 27. Tá? Porque Kardec perguntou: então, dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? E eles disseram sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Aí ele continua dizendo assim: mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então, ele está querendo dizer o seguinte: que você tem Deus, princípio espiritual, princípio material, certo? Mas tem uma outra coisa aqui. E isso, eu vou dizer uma coisa sincera para vocês. Para nós, espírito terceira ordem, ainda não está muito bem explicado. Talvez porque a gente não consiga entender totalmente. Porque se ele disse que tem três coisas, Deus, Espírito e matéria, ele disse assim, mas ao elemento material, que seria a segunda coisa, Deus, vamos dizer, Deus, matéria e Espírito, se tem que juntar o fluido universal. Aí você diz, peraí. Se eu for seguir a matemática, olha só, Deus, Espírito, matéria, não são três? Mas ele diz que a esse elemento material, que é o princípio material, que é a matéria, eu tenho que juntar o fluido. Então, não são três, são quatro, não são? Deus, espírito, matéria, eu tenho que juntar o fluido. Aí você diz assim, não estou entendendo. Não estou entendendo. Então, ele está dizendo que é preciso juntar ao elemento material o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre espírito e matéria. Então, eu tenho aqui, olha só, espírito, matéria. Espírito, matéria. E aqui em cima, Deus. Olha os três. Não são os três? Mas ele diz que eu tenho que juntar o fluido universal. Eu vou pegar o fluido universal entre o espírito e a matéria, porque ele é o intermediário entre os dois. Intermediário. Porque Deus continua aqui. Percebeu? O fluido é o intermediário entre o espírito e a matéria. Então, eu tenho quatro elementos. Quatro elementos. Então, eu percebo que esse fluido é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Mas olha só o que ele vai dizer. Então, eu tenho que juntar o fluido para o fluido ficar entre o princípio espiritual e o princípio material, tá? Porque a matéria é demais grosseira para que o espírito possa agir sobre ela. Ela é tão grosseira, a matéria, que o espírito não consegue agir sobre ela. Então, ele precisa de um elemento intermediário para que o espírito possa agir sobre a matéria. Depois ele vai dizer assim, embora de certo ponto de vista, aí ele dá uma arrumada, olha só, embora de certo ponto de vista seja lícito, seja correto classificar o fluido com elemento material, ele diz assim, para não complicar muito, vamos vamos classificar o fluido como um elemento material.
Mas ele, o fluido, se distingue do elemento material por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado o fluido entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Entendeu? Ele é fluido, como a matéria é matéria. Mas ele tem semelhanças com a matéria. Mas ele não é matéria. Então, é mais ou menos que ele diz assim, ó. Vocês se contentem em chamar o fluido de uma certa matéria. Por enquanto. Por enquanto fica para isso. Por enquanto é o que a gente pode entender. Tá? Vamos chamá-lo de matéria para não complicar muito a nossa cabeça. Mas matéria, ele não é, não. Ele não é. Ele não é. Mas como talvez a gente não tenha condições de entender o que é esse fluido, então a gente classifica ele como matéria. Depois ele diz aqui, está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria. É suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta, ele, fluido, quando se combina com a matéria e com a ação do espírito, sob o comando do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte íntima. Então, o fluido unido à matéria e sob o comando do espírito, ele vai dar origem a inúmeras coisas, tá? Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. É ele que mantém a coesão da matéria. É ele que não deixa que a matéria se divida e se espalhe. Ele mantém a coesão da matéria, tá? É isso aí. O espírito utiliza, o espírito é que comanda o fluido. E ele, unido à matéria, vai dar origem a uma série de coisas, inclusive ao nosso corpo, tá? Aí aqui, voltei ao livro As Curas de Jesus, ele vai dizer aqui, né? É, ele vai pegar o livro A Gênese, no capítulo 14, a Gênese, capítulo 14, no item 2. No item 2. E lá, no Gênese, capítulo 14, que é capítulo dos fluidos, no item 2, ele vai dizer assim, ó, como já foi natureza e propriedade dos fluidos, como já foi demonstrado. Lembre-se que a Gênese foi publicada em 1868. 11 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e a Gênese 11 anos depois. Então, ele vai dizer aqui, como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Então, aqui ele já está falando. Fluido cósmico elementar é matéria, porque aqui na questão 27 do Livro dos Espíritos, ele disse assim, olha, vamos considerar, para não complicar nossa cabeça, o fluido como matéria. Mas você sabe que ele não é matéria propriamente dita. Mas vamos chamar de matéria, pronto. Chamar de um tipo de matéria. E aqui na Gênese, 11 anos depois, ele já estabelece isso. Então, ele diz, como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, quer dizer, é a primeira matéria que foi criada. É a primeira matéria, da qual as modificações, lembra que nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, que quando o fluido se une à matéria, sob a ação da vontade do espírito, você pode criar uma série de coisas com o fluido. Então, ele diz aqui que ele é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Então, tudo que a gente conhece aqui na natureza
é derivado do fluido cósmico universal. Foi um tipo de transformação do fluido. Como princípio elementar do universo, essa matéria, apresenta dois estados distintos. A matéria se encontra em dois estados distintos, em dois estados diferentes. O de eterização, o de eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como estado primitivo. O estado primitivo. O que é eterização? O que é imponderabilidade? É aquilo que você não pode ver, pegar nem pesar. É como se fosse o ar. Você não vê o ar, você está mergulhado nele, né? Mas você não vê o ar. Você não pode pegar, você não pode pesar. Isso é o estado etéreo de imponderabilidade. Esse é o primeiro princípio, é o primeiro estado em que ele se apresenta. O segundo é o de materialização ou de ponderabilidade, que vinha a ser, de alguma forma, sua consequência. Então, o primeiro seria esse que você não pode ver nem pesar. O segundo é esse aqui, ó, que eu posso pegar, medir, pesar, apalpar, eu sinto, tá? Então, você pode encontrá-lo dessas duas formas. Aí ele vai falar aqui, o ponto intermediário, o ponto do meio disso, entre a eterização e a matéria bruta, o ponto intermediário entre eles é o de transformação do fluido em matéria tangível. Então, ele vem no estado de eterização. Vem, estado de eterização. Está aqui, estado de eterização. Chega aqui, de repente, ele começa a se solidificar para virar isso aqui. Para virar isso aqui. Tá? Então, tem um momento que ele começa a ficar sólido. Que tem um momento que ele começa a ficar visível. Esse é o de ponto intermediário. É quando ele começa a se transformar. Sair daquela eterização para entrar numa materialização. Mas ainda aí, não existe uma transição brusca. Não é de repente. Pois pode-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um ponto intermediário entre os dois casos. Então, ele diz, não é uma coisa de repente. Ele, ele vem devagarzinho e vai. Daqui a pouco ele começa a ficar ponderável. Entendeu? Então, não é de uma hora para outra. Tudo na vida tem um começo, né? E leva um certo tempo até. É igual quando você vai fazer um mingau. Você pega, vamos dizer, você vai fazer um mingau de maisena, ou de qualquer outra coisa. Você botou a maisena dentro do leite, misturou com a colher, Rose, foi. a obsessão também é assim, né? É muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, você vai fazer um mingau. Não é quando você bota a maisena dentro do leite que ele vira mingau. Você vai ao fogo e vai mexendo. Dali a um tempo, dependendo do tipo de coisa que você colocou, tem coisa que demora a engrossar, né? Tem outros que engrossam logo. Mas dependendo do tempo, ele vai engrossando, engrossando. Esse é o ponto intermediário, quando ele começa a engrossar. A obsessão também. Quando ela começa a engrossar, aí que a coisa começa a ficar complicada, né? Aí ele diz aqui: cada um desses dois estados dá necessariamente a lugar a fenômenos especiais. Ao segundo, que é o de materialização, de ponderabilidade, ao segundo pertencem os do mundo visível. Então, quando o fluido está nesse processo de ponderabilidade, você consegue ver o que tem à sua volta. São os chamados. E ao primeiro, que é o imponderável, é os do mundo invisível. Os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam mais especificamente à existência do espírito, estão nas atribuições
do Espiritismo, né? Depois ele vai pulando aqui, ele vai dizer, mas como a vida espiritual e a vida corpórea estão em contato incessante, os fenômenos de ambas as ordens se apresentam simultaneamente. O homem no estado de encarnação, que somos nós, só pode ter a percepção dos fenômenos físicos que se ligam à vida corpórea. Os que são domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Então, a gente vai encontrar o fluido cósmico, que é a matéria primitiva, no estado de eterização. Mas, sob o império do espírito, sob a força do espírito, ele vai o quê? Ele vai se condensando. Ele, associado à matéria, vai passando por transformações. Voltei aqui ao livro As Curas de Jesus. Assim, tudo o que existe, materialmente falando, nossos corpos, isso daqui, resulta das transformações ou modificações dessa matéria primitiva. Tudo que existe no universo, planetas, estrelas, nossos corpos, a água, o ar, tudo são transformações ou modificações dessa matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, ou fluido cósmico, como a pessoa quiser chamar. Tá? Seu ponto de partida, como é que ele começa? Seu ponto de partida é o grau de pureza absoluta. O fluido cósmico universal, o início dele é grau de pureza absoluta. É quando ele é criado por Deus, ele está no grau de pureza absoluta. Ah, é aquela coisa, você encontra uma fonte de água saindo de uma montanha pedregosa. Aqui em Petrópolis tem muito. Não vou dizer que é grau de pureza absoluta, tá? Mas vamos fazer uma comparação. Quando você chega numa montanha e você vê uma rocha, e dessa rocha sai um filete de água, essa água que está saindo da rocha, ela está, podemos chamar de pura. Não vou dizer pura total, mas pura. Agora, quando ela cai no chão e vai escorrendo pelo chão, ela já vai perdendo essa pureza absoluta. Aí ela entra pela floresta, né? Até que ela cai no rio, qualquer coisa assim. Mas quando ela saiu da pedra, ela estava numa pureza. E tem pessoas que até vão e beber água. A água está pura, saiu da rocha. Agora, quando ela cai, ela vai descendo, ela vai o quê? Deixando, vai perdendo aquela pureza. Continua pura, porque ela não está passando por nenhum esgoto, não é? Ela vem descendo. Um filete de água. Você até gente que até bebe, nossa, ela pode estar até com uma poeirinha, mas ela ainda está numa certa pureza. Agora, quando ela encontra, as pessoas já começam, ela já forma um lago, e as pessoas começam a jogar lixo ali, aí ela vai o quê? Se tornando mais impura, mais grosseira, até que chega um ponto que ninguém pode nem tocar, nem beber essa água. Então, ele diz aqui, o ponto de partida desse fluido cósmico é o grau de pureza absoluta, de que nada pode nos dar ideia. A gente não tem ideia como essa pureza do fluido cósmico universal, tá? Quando ele está no seu estado primitivo. A gente não tem ideia dessa pureza. E o seu ponto oposto, quer dizer, o ponto oposto dele é a matéria tangível. É a mesma coisa. A água saiu da pedra, tá pura. O oposto dela é o final. Ela terminou como? Uma água impura, que às vezes passou até pelo esgoto e caiu no rio. Esse é o oposto. Aqui é a matéria tangível. Aí ele diz aqui, né? E o seu ponto oposto é a matéria tangível, sensível aos nossos sentidos físicos, que eu já posso ver e perceber.
Entre esses dois extremos, nós vamos encontrar o quê? As transformações são inumeráveis, inimagináveis mesmo. Então, entre a pureza total, onde você não pode ver nem pegar, que ele é imponderável, etéreo, ao ponto que ele se transforma, nesse espaço, você vai encontrar vários tipos de coisas. Vários tipos de coisas, entendeu? Várias, porque ele saiu de lá puro, mas aí ele começa a se transformar. E vai encontrar várias coisas. Você vai encontrar eletricidade, o magnetismo, várias coisas. Até chegar aquela coisa mais dura, mais material. Entendeu? Então você vai encontrar várias coisas, isso aqui. Uma delas é a que o codificador Allan Kardec chama de fluido espiritual. Uma dessas transformações, pelo que o fluido cósmico passa, Kardec chama de fluido espiritual. Está lá na Gênese, no capítulo 14. Vamos pegar a Gênese aí. Capítulo 14, vamos lá no item 5. Então, Kardec diz para a gente que o que nós chamamos de fluido espiritual é uma das transformações dessa matéria primitiva, desse fluido cósmico. O fluido espiritual já é uma transformação. Tá? Então, lá no item 5 da Gênese, ele vai dizer assim: o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, como nós falamos, do qual nada nos pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos existem inumeráveis transformações que se aproximam, ora, mais ou menos, ora do fluido da pureza, ora da parte mais grosseira. Mais, mais ou menos de um e de outro. Então, você vai encontrar muitas coisas. Umas bem próximas da matéria primitiva, outras mais próximas da matéria grosseira. Depois ele vai dizer assim: os fluidos mais próximos da matéria, que por consequência são os menos puros, quer dizer, são os mais grosseiros, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. Então, o nosso planeta ele tem uma atmosfera espiritual em volta dele. Aí a pessoa vai dizer assim: ué, mas essa atmosfera espiritual terrena, como é que ela surge? Ela é produto, é soma dos nossos pensamentos. A atmosfera espiritual terrena é o fruto, é o produto do pensamento das pessoas que vivem no planeta Terra. Como são os nossos pensamentos? Nosso pensamento na matéria? É matéria. Somados os nossos pensamentos, vão formar o quê? A atmosfera espiritual terrestre do planeta. Então, ele diz aqui: esses fluidos menos puros formam o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. É desse meio onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra tiram os elementos necessários para sustentar sua existência. Então, nós tiramos os elementos para sustentar nossa existência aqui desse meio, desse fluido que forma a atmosfera espiritual do planeta, que é um fluido mais grosseiro. Esses fluidos, por mais sutis e impalpáveis que sejam para nós, são de uma natureza grosseira, comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores. Então, dependendo do planeta e da população que vive no planeta, num determinado planeta, a atmosfera espiritual daquele planeta vai ser mais grosseira ou menos grosseira. Vamos pensar num planeta que tem uma população mais elevada.
a atmosfera espiritual daquele planeta vai ser mais sutil, menos grosseira. A nossa, que é um planeta de prospiações, os elementos que vivem aqui somos nós, somos espírito de terceira ordem, não é? Nossos pensamentos são bem ainda problemáticos. E nós vamos produzir o quê? Uma atmosfera espiritual mais grosseira. É isso que cerca o nosso planeta. É fruto dos nossos pensamentos. Vamos para o item 7. No item 7, ele diz aqui: o perispírito, opa, ou corpo fluídico do espírito, lembra que ele falou lá na questão 27 que para o princípio espiritual agir sobre a matéria, ele precisava de um elemento intermediário, que era o fluido, que o princípio espiritual não pode agir sobre a matéria. Não estou falando de espírito, estou falando de princípio espiritual, que era aquele princípio espiritual com E minúsculo. Ele não pode agir sobre a matéria. Ele precisa de um intermediário. A mesma coisa somos nós. Nós, espíritos, não podemos agir sobre a matéria. Nós precisamos de um intermediário, que é o elemento fluídico, que é o perispírito. É o perispírito. Então, ele diz aqui: o perispírito, ou corpo fluídico, do espírito, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido, é uma materialização, vamos dizer assim, desse fluido, em torno de um foco de inteligência. Então, é como se esse fluido fosse tornando um pouco material e ele fica em volta do espírito ou alma. Viu-se que o corpo carnal tem igualmente seu princípio nesse mesmo fluido. O corpo de carne também é uma transformação desse fluido, só que é uma transformação mais grosseira, não é? Do que o perispírito. O perispírito é menos grosseiro. O corpo de carne não é mais grosseiro. Tudo transformação do fluido cósmico. Então ele vai se transformando de várias formas. E ele é transformado e condensado em matéria tangível. Eu não vejo o meu perispírito, mas eu vejo o meu corpo. Então eu percebo que o meu perispírito é menos denso. Ele é matéria, um tipo de matéria, mas é menos denso, tanto que eu não posso vê-lo. Mas o corpo é como é uma matéria, é uma transformação mais densa. Aí eu posso pegar, eu posso ver. Ele, no perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva sua imponderabilidade. Ele continua menos pesado, mais invisível, e suas qualidades mais etéreas no perispírito. Ele mantém essa imponderabilidade, essa sutileza, apesar dele já ser um pouco grosseiro, mas ele consegue se manter uma imponderabilidade. Ele consegue ainda se manter invisível, entendeu? Ele ainda consegue se manter invisível. O corpo espiritual e o somático é o nosso corpo físico, tem, pois, sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e outro são de matéria, ainda que sob dois estados distintos. Então, o perispírito e o corpo físico são matéria. Só que o perispírito, vamos pensar assim, o perispírito é um vestido feito daquela seda pura. Vocês já viram seda pura? Quando você compra uma roupa de seda pura, puríssima, você pode pegar a blusa, amassar todinha. Quando você larga, ela volta a ficar desamassada. Agora, quando você pega uma roupa de seda, essa seda de segunda mão, você aperta, quando solta, ela fica toda amarrotada. Toda amarrotada. Mas quando você pega a seda pura, aquela que é cara, muito cara, você aperta ela, quando você larga, ela volta
a ficar daquela forma, como se ela nunca tivesse sido amassada. Agora, pega uma roupa de seda, dessa seda chinesa que a gente compra por aí. Lavou, ela fica toda assim. Entendeu? Então, um é mais puro, o outro é mais grosseiro. Mas tem a mesma origem. Vieram do mesmo lugar. Só que um foi ficando mais denso e o outro menos denso. Tá? Aí no item 9, eu não vou ler todo, não. No item 9, ele vai dizer assim: a natureza do envoltório fluídico, do perispírito, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Isso é importante. O meu perispírito, a sua densidade menos sutil, mais sutil, vai depender da minha moral, do meu grau evolutivo. Se eu for um espírito elevado, o meu perispírito vai ser o quê? Menos denso. Agora, se eu sou um espírito bem daquele endurecido, o meu perispírito vai ser mais denso, tá? Porque as características do meu espírito, as características morais do meu espírito, vai influir no meu perispírito. Vai influir no meu perispírito. Entendeu? Aí depois ele vai dizer aqui, ó, disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar conforme os mundos. Um mundo mais elevado vai ter espíritos com perispíritos mais sutis, menos densos. Mundos mais primitivos, menos elevados como o nosso, os espíritos terão o quê? Um perispírito mais denso. Então, ele dá até um exemplo aqui. Júpiter, que é considerado um mundo muito avançado, comparativamente à Terra, onde a vida corporal não tem a mesma materialidade do nosso, porque, olha só, Júpiter é um planeta, não é um planeta pedregoso. Ele não é um planeta pedregoso. Os planetas pedregosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Júpiter é um planeta gasoso. Ele é formado de gases. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, formado de gases. Como é que um planeta formado de gases pode ter pessoas que têm o nosso corpo, igual o nosso? Não pode. Não pode. Eles não podem. Então, se Júpiter é um planeta mais elevado e não é um planeta pedregoso, é um planeta de gases, os elementos que vivem lá, os espíritos que vivem lá, têm corpos diferentes dos nossos, é claro. E se é mais elevado, o perispírito deles é mais sutil do que o nosso. É o nosso. Eles são mais elevados moralmente. Isso influi no perispírito. Depois ele diz aqui, abandonando a terra. Ah, não, desculpa, eu estou no 9. Aí ele diz aqui, vou no 9 agora. Abandono. Da mesma forma, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral dos espíritos. Os inferiores não podem trocá-lo. Eu não posso trocar meu perispírito a hora que eu quiser. E, por consequência, não podem ir de um mundo para outro quando queiram. Né? Os espíritos mais elevados, eles podem ir de um mundo para outro a hora que eles quiserem. Agora, nós que estamos aqui mesmo, nós não podemos ir a qualquer lugar. Entendeu? Até porque o nosso perispírito não permite isso. Agora, os espíritos que estão em mundos celestes, eles podem descer ao nosso a hora que eles quiserem. Vão ter que fazer um esforcinho, né? Porque é como mergulhar no lodo. Mas eles podem vir. Agora, nós que estamos no lodo, nós não podemos ir para mundos celestes. Por causa de quê? Por causa do nosso
perispírito. Entenderam? Então, os superiores podem descer para nos ajudar, mas nós não podemos subir por causa da densidade do nosso perispírito. Eu trouxe aqui um trabalho para a gente falar sobre perispírito. Depois, deixa a Gênese no item 9 aí, porque eu vou voltar, se não der para voltar hoje, eu vou voltar na semana que vem para ler novamente o item 8 e 9 da Gênese, o capítulo 14. Então, deixa o marcador no livro A Gênese, capítulo 14, item 8, que a gente vai ler isso aqui novamente semana que vem, tá? Porque a gente vai trabalhar assim, vai e volta, pega a Gênese, pega o livro dos Espíritos, para poder entender as curas de Jesus. Senão a gente não vai entender. Então a gente vai deixar aí a, é, a Gênese marcada no capítulo 14, item 8. Deixa eu compartilhar aqui. Não, peraí, aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo, né? Jesus, o médico das almas, perispírito, tá? Nós vamos falar sobre perispírito. Mas antes, nós vamos rever algo que nós estudamos semana passada, quando ele diz assim: esse trecho está no livro Os Evangelhos e o Espiritismo, de José Raul Teixeira e de Valdo Franco. Está escrito assim: ele viera, ele quem? Jesus, como a luz do mundo, para que não mais o mundo seguisse em treva. Então, Deus, tá? Deus envia Jesus como um presente para a gente, tá? Como um presente para a gente, para que nós pudéssemos sair das trevas aonde nós estávamos mergulhados. Tá? Então, ele vem como um presente. Chegar ao planeta como fonte de água viva. Então, ele chega ao planeta como uma fonte de água viva. Lembra o que é a fonte de água viva? Pureza total. Ele já havia alcançado essa pureza total. Não tinha mácula. Tá? Ele não tem mácula. Ele é esse exemplo da pureza total. Então, a gente tem nele esse exemplo. O que é essa pureza? É Jesus. Fonte de água viva e pura, para que ninguém mais experimentasse ser de orientação e de apoio moral. Para que a gente não pudesse mais dizer: meu Deus, nós não temos em quem nos espelhar, nós não temos ninguém para nos dar uma orientação. Ele nascera na terra, na condição de caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nos foi oferecido por Jesus, para ser o nosso guia, o nosso exemplo. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia é o que você segue, modelo é o que você caminha. Então, o caminho é o guia, Jesus, tá? A fim de que por ele conseguíssemos encontrar a verdade que nos incendiasse de entusiasmo as vidas. Porque ele vai, né? Ele vai nos mostrar toda a verdade. Ele vai nos mostrar tudo, tudo, sem omitir nada. Vai nos dar todas as condições para que a gente possa encontrar a verdade. E aí sentir o quê? Esse entusiasmo pela vida. Em sua curta permanência entre nós,
que ele viveu até 33, 35 anos, talvez um pouquinho mais, ninguém sabe exatamente a idade com que ele morreu. Em sua curta permanência entre nós, ele também apresentou-se como o médico das almas, que é o nome do nosso curso. E ele chegou exatamente aqui para atender os enfermos, os doentes, de todos os tipos. Não só os doentes do corpo, porque muita gente pensa assim: Jesus veio para ser o médico das almas, né? Ele veio para curar nossas doenças, ele veio para curar minha cegueira, ele veio para curar o aleijado. Não, ele veio para curar todos os tipos de doença, para socorrer todos os doentes. E aí ele vai dizer aqui, fundamentalmente, quer dizer, principalmente, os que eram portadores de lesões na intimidade do ser. Opa! Lesão na intimidade do ser? Isso não é cegueira. Isso não é ser aleijado, deficiente, gordo, magro. Isso é o quê? Desequilíbrio espiritual. Quais são as nossas maiores enfermidades? Orgulho, vaidade, egoísmo. Então, ele veio para atender principalmente esses aí, né? Que tinham essas doenças altamente exacerbadas. Foi principalmente para isso que ele veio. O mestre ensinou que os corpos, nossos corpos físicos, conhecem o travo das doenças. O travo é a dor, é o sofrimento, né? O travo das doenças e das dores por causa dos despautérios, das besteiras, das inconsequências aos quais se entregam os seres espirituais. Então, ele diz que os nossos corpos são doentes porque os espíritos são desequilibrados. No momento que os espíritos se equilibrarem, os corpos serão saudáveis. Entendeu? Então, Jesus ensinou isso, que os corpos, nossos corpos, só conhecem o travo das doenças e das dores por causa dos despautérios, das inconsequências aos quais se entregam os seres espirituais. Por isso, Jesus orientava para todo mundo que depois que encontrasse o caminho do bem, não se tornasse a desatinar, não voltasse ao caminho do mal, em vista da possibilidade de, no futuro, ter maiores e mais demorados sofrimentos. Isso está lá em João, capítulo 5, versículo 10 a 16. Então, Jesus dizia o seguinte: olha, meu filho, o negócio é o seguinte: a partir do momento que você melhorar, não voltes a pecar. Não voltes a se desatinar, a se desequilibrar. Siga sempre em frente, porque senão você pode voltar a cair. E caindo, você vai ter mais dores e mais sofrimentos. Acertou o caminho do bem? Segue sempre em frente, olhando para o alto. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E aqui a gente vai começar a falar sobre o perispírito. Eu trouxe esse texto, um trecho, né? Extratos, quer dizer, partes, um trecho. Eu não trouxe o capítulo 5 todo desse livro, Fisiologia Transdimensional. Porque aqui ele vai abordar alguns aspectos sobre o perispírito que a gente está estudando para poder entender as curas de Jesus de uma forma é, mais completa, podemos dizer assim, né? É mais aprofundado. O livro é esse, Fisiologia Transdimensional, do doutor Décio Iandoli Júnior, um grande estudioso da doutrina. E ele vai dizer assim: o perispírito é o laço
entre o mundo terrestre e divino. O envoltório de matéria sutil da alma, que liga dois elementos de natureza distinta. Estudamos isso. É o intermediário, porque o princípio espiritual não pode agir sobre a matéria. Então, ele precisa de um intermediário. Então, perispírito, para nós, espíritos, agora espíritos com letra maiúscula, ele é o laço que liga o mundo terrestre e o mundo divino, que é o mundo espiritual. Ele é o envoltório de matéria sutil da alma ou do espírito, e ele liga dois elementos de natureza distintas. Ele liga o princípio espiritual ao princípio material, não é? O espírito, a matéria, são dois elementos de natureza distintas. Destruído o corpo físico, quando nós morremos, o princípio inteligente, que é a alma, ela conserva o perispírito. O perispírito fica com ela. Ele não fica com o corpo na terra. O perispírito, ele segue com o espírito. Porque esse espírito, ele precisa desse envoltório para onde ele for. Então, ele conserva o perispírito, que no plano espiritual lhe constitui o corpo etéreo, ou organismo fluídico. Porque quando nós estamos encarnados aqui, o nosso corpo de relação é o corpo físico. Eu me apresento para as pessoas podem me ver, falar comigo, porque elas veem o meu corpo físico. Esse corpo físico é o que com o qual eu me relaciono com as pessoas. Mas quando a pessoa morre, não tem mais corpo físico. Então, o corpo de relação do espírito é o perispírito. O espírito não pode aparecer em sua pureza para ninguém. Não pode. Ele tem que ter o quê? Alguma coisa que o envolva. É o perispírito. Então, esse perispírito do mundo dos espíritos é o corpo de relação do espírito. É assim que o espírito se apresenta. As pessoas veem aquele ser do plano espiritual, mas, na realidade, eles não estão vendo o espírito dele. Eles estão vendo o perispírito. É a mesma coisa aqui. Quando vocês olham para mim, vocês não veem o meu espírito, nem veem o meu perispírito. Vocês veem o meu corpo. Mas sabem que, junto a esse corpo, tem um espírito e um perispírito. Mas vocês veem o meu corpo. Agora, se eu não tenho mais corpo, se eu estou no plano espiritual, quando olham para mim, vocês veem o quê? Um perispírito. Mas sabem que junto a esse perispírito tem um espírito. Tá? Então, o princípio inteligente, que é a alma, ele conserva o seu perispírito, que vai ser o corpo dele, lá do plano espiritual. Como o meu corpo físico é o meu corpo aqui na Terra, que é chamado de corpo etéreo ou organismo fluídico, e que ele é inseparável. O espírito nunca, jamais pode estar sem o seu perispírito. Quem quiser anotar aí no livro, pode anotar. Livro dos Médiuns, questões 54 e 55. Lá no livro dos Médiuns, na questão 54, diz mais ou menos assim. Ele diz aqui: numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem três componentes: a alma, o espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro material de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais, e o perispírito, envoltório fluídico, sem material, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Aí ele diz: a morte é a destruição desse envoltório grosseiro, que é o corpo. Tá? Depois, ele vai dizer aqui, deixa eu ver. Depois, no final da 54, ele vai dizer assim: por ora, por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que quer durante a sua união com o corpo, quer dizer, com o encarnado, quer depois de se separar deste desencarnado, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Se esteja eu encarnada ou desencarnada, minha alma nunca está separada do meu perispírito, tá? Nunca.
vai estar separado. E depois, na 55, ele vai dizer assim: qualquer que seja o grau em que se encontra o espírito, não importa o grau evolutivo que eu tenha, esses, o espírito, estará sempre, sempre revestido de um envoltório ou perispírito, que vai se eterizando conforme o espírito vai evoluindo. Então, o espírito, a alma, nunca está separada do perispírito. Para onde ela for, ela leva o perispírito. Tá? O perispírito é de natureza material. Ele é uma das transformações do fluido cósmico universal, ainda que esteja em uma dimensão diferente daquela que constitui o corpo físico. Estando ele no plano espiritual, com o espírito, ele é de natureza material. Estando aqui encarnado, de natureza material. Mesmo que ele esteja em dimensão diferente, sem o corpo físico ou com o corpo físico. Ele, o perispírito, é retirado do meio do fluido cósmico universal de cada mundo. E, sendo assim, a substância que o forma não tem a mesma natureza em todos os mundos. Então, se eu vou encarnar no planeta Terra, eu vou buscar elementos do planeta Terra para compor o meu perispírito. Porque eu venho com o meu corpo mental, que é o perispírito. Mas eu preciso colocar outras camadas sobre esse corpo mental. E aí eu vou buscar no planeta que eu estou vivendo. Agora, se o outro vai nascer lá em Júpiter, são outros elementos, de acordo com o mundo que ele vai encarnar. Tá? Então, ele diz aqui: a substância que forma o perispírito não tem a mesma natureza em todos os mundos, pois obedece às peculiaridades do ambiente que esse ser vai habitar, podendo ser mais ou menos etérea, ou seja, mais ou menos sutil, a depender da fase evolutiva do mundo em questão e do próprio espírito. Então, o nosso perispírito vai depender a densidade dele. Se ele vai ser mais sutil, menos sutil, vai depender do grau evolutivo do espírito. Essa matéria perispiritual, ela é chamada pelos estudiosos, pelos espíritos, de quintessência da matéria. Quer dizer, uma matéria bem sutil, do qual provavelmente participam a eletricidade, o magnetismo e, até certo ponto, a matéria inerte, além de outras possíveis forças ou energias ainda desconhecidas por nós, dependendo sempre do grau de evolução do espírito, combinado às características do planeta. Então, a matéria que forma o perispírito, verdadeiramente, nós não sabemos qual é. Exatamente qual delas é. Nós não sabemos. Os teóricos, os estudiosos dizem: eu acho que a eletricidade faz parte dessa matéria, o magnetismo faz parte dessa matéria, tá? Ainda é possível que haja outras energias que nós não conhecemos. Agora, tudo isso, né, a densidade dele, se ele vai ser mais puro ou menos puro, depende do grau de evolução do espírito. E vai ser isso combinado às características do planeta. Se é um planeta pedregoso como a Terra, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ele vai ter que ser mais denso, porque o corpo vai ser mais denso para viver aqui. Se ele vai para um planeta gasoso, ele vai ter que ter outras combinações para poder o espírito viver naquele mundo gasoso. Agora, o grau de evolução vai ser muito preponderante disso. Entendeu? Então, para formar esse perispírito, vai entrar a evolução moral do espírito. E para onde que ele vai? Como são as características do planeta que ele vai viver? Então, tudo isso vai entrar na forma, na formação dessa matéria perispiritual, que ninguém sabe exatamente como ela é. Tá? O perispírito, como nós vimos aqui no Livro dos Médiuns, questão 54 e 55, não se separa da alma nem na união com a carne. O espírito vai encarnar, o perispírito não fica no plano espiritual, não, vem junto. E quando você desencarna, o perispírito não fica com o corpo da terra, não, ele vai junto. Então, o perispírito nunca se separa da alma.
perispírito está sempre junto com a alma, não importa onde ela esteja, pois ele é consequência desta alma. Ele foi se formando junto a essa alma, para que essa alma pudesse acessar a matéria. Ela precisava desse fluido. Ele, sim, pode modificar-se, permutar-se, trocar elementos de acordo com o progresso da alma. Conforme você vai se elevando, você vai deixando de lado algumas partes dele. Algumas partes dele vão se modificando, vão ficando mais sutis. Ou ainda do mundo que se apresenta, porém nunca existir sem ela. Tá? Então, ele vai, essa matéria perispiritual, conforme eu vou evoluindo, ela vai se melhorando, vai se tornando mais sutil, mais fina. E também vai depender da minha evolução e do mundo para onde eu vou, que vai influir também. Agora, nunca a alma pode estar separada dessa matéria perispiritual. Nunca, jamais. É o perispírito, matéria, e se pudéssemos imaginá-la, essa matéria sem alma, seria como o corpo sem vida, ou seja, matéria inerte, que sem uma diretriz se desorganiza e degenera. Quer ver o exemplo? O padre Antônio Vieira tem um dos seus sermões, ele diz assim: você quer saber o que é uma alma? Observa um cadáver. Quando você observa um cadáver, você sabe o que é a alma. Porque a alma tem o quê? Vitalidade, não é? O perispírito está junto dela. Então, se você pensasse que uma alma pudesse viver sem perispírito, seria como uma matéria inerte, tá? Então, é o perispírito matéria, e se nós pudéssemos imaginar essa matéria perispírito sem uma alma separada, a alma de um lado, o perispírito do outro, esse perispírito seria como um cadáver, entendeu? Seria um cadáver. Por quê? Porque ele não teria uma diretriz. Quem dirige esse perispírito é a alma. Da mesma maneira que quando a alma se afasta do corpo, ela vai embora e o cadáver fica, o que acontece com aquele cadáver? Ele começa a se desorganizar molecularmente. E começa o quê? Vou usar uma palavra bem forte aqui: apodrecer. Dentro de alguns dias, nossa, ninguém aguenta ficar perto. Daria um mês, talvez, se destramelhou todo o corpo. Não é assim? Quando alguém encontra algum cadáver que foi jogado em algum lugar há muito tempo, chega lá para ver como ele está. É isso que aconteceria com o perispírito, se ele estivesse afastado da alma. Rose, Oi, o histórico do espírito está no perispírito, né? está na mente do espírito e se reflete do perispírito. Ah, tá. Né? A nossa história se reflete do perispírito. Então ele diz aqui, olha só, é o perispírito matéria. E se pudéssemos imaginar essa matéria perispírito sem a alma, deslocada, separada, esse perispírito seria como um cadáver, uma matéria inerte, que sem uma diretriz, que é a diretriz da alma, vai se desorganizando, se degenerando, pois é da alma a capacidade de idealizar, sentir, evoluir, organizar. É a alma que tem essas capacidades. E é do perispírito a tarefa de ser o instrumento de ação e interação da mesma, quer dizer, da alma. Ele é um instrumento intermediário. É ele que permite à alma agir sobre a matéria. Mas a função dele é essa. É essa, só essa. Instrumento de ação, interação da alma. Eu botei da mesma, quer dizer, da alma. Mas quem idealiza, sente, evolui e organiza é a alma.
mas ela precisa do perispírito para agir sobre a matéria. Precisa do perispírito para agir sobre a matéria. E ele seria o intermediário, né? Ele é o Entre o espírito intermediário, e o mas ele não pensa, tá? Ele não decide nada. Tudo isso quem faz é a alma. Isso é importante saber. Ele é invisível aos olhos em sua forma normal. O perispírito, na forma normal dele, nós não vemos. No entanto, em certas circunstâncias, ele pode condensar-se, materialização, alterando seu arranjo molecular e combinar-se com outros fluidos, tornando-se perceptível a visão e, por vezes, até tangível. Então, ele pode se materializar, como muitos espíritos já se materializaram, porque espírito não tem corpo físico, ele tem. É o espírito com o seu perispírito. Então, quando você vê um espírito materializado, é o perispírito que se materializou. E aí você pode até tocar, como muitas pessoas que já foram em reuniões de materialização, tocaram do perispírito. E falaram, desculpe, falaram até com o espírito. Falaram com o espírito, tá? E tocaram, sentiram. Porque ele pode condensar-se. Ah, o perispírito se condensa? Sim, por vontade do espírito, tá? Por vontade do espírito. Então, o espírito pode fazer com que o seu perispírito... Não é o perispírito que decide, eu vou me condensar. Não, ele não pensa. Como é que ele pode decidir? O perispírito decidiu se condensar, se materializar. Então, o perispírito não decidiu nada. Quem decidiu foi o espírito. O espírito decidiu materializar o seu perispírito. Porque quem sente, evolui, organiza e idealiza é a alma. A alma está no comando do negócio. Tá? Então, em certas circunstâncias, a alma pode fazer com que o seu perispírito se condense, alterando o seu arranjo molecular. E aí ele pode combinar-se com outros fluidos, tornando-se esse perispírito perceptível à visão e, por vezes, até tangível. É o que se vê nas aparições e materializações tão bem estudadas por outros autores, como William Crookes, Russell, Wallace e Aksakoff. Não é? Então, dependendo da casa espírita, que tem reuniões de materialização, você pode até tocar no espírito. Entendeu? Como muitas pessoas já conseguiram fazer isso. Ver. Mas é o espírito desencarnado que decidiu materializar, condensar o seu perispírito, para que o seu perispírito pudesse ser visto por várias pessoas. Não é só. Aí a pessoa diz, só os médios vêm. Não, qualquer pessoa pode ver. Dependendo da forma como o espírito materializou o seu perispírito, qualquer pessoa pode ver. Às vezes ele condensa o seu perispírito de uma forma que só médios possam ver. Mas às vezes ele condensa tanto que qualquer um pode ver. Mas isso é decisão do espírito. O perispírito está sempre presente, como nós vimos. No entanto, as partículas da matéria que o constituem permanecem em contínua renovação. Ele está sempre se renovando. Na verdade, o que é constante é a força da alma, que determina campos aglutinadores de matéria, cuja natureza e características são dependentes das atribuições da mesma, da alma, e do fluido cósmico, de onde se retira essa matéria. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que todo esse trabalho de renovação é feito pela alma. É ela que vai determinar os campos aglutinadores de matéria, cuja natureza e características são dependentes das atribuições da mesma, das atribuições dela, alma. O que essa alma já pode fazer? Então ela vai fazer. Mas eu queria fazer aquele negócio. Não, você ainda não pode fazer aquele negócio. Por quê? Porque você ainda não está naquele grau evolutivo para fazer aquele negócio.
Aí a pessoa vai falar assim, vamos pensar aqui no lance da cura, rapidinho aqui da cura. Poxa, é, tem uma parte do Evangelho que os discípulos de Jesus dizem assim, Senhor, nós encontramos uns homens, uma pessoa doente, nós queríamos curá-los, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Ah, não, não era curar, não. Era afastar espíritos obsessores. Nós encontramos um homem que estava dominado por um demônio, porque era assim que eles imaginavam, né? Era um deles. Não imaginava, um espírito inferior. Não, para eles era demônio. Jesus é que sabia que não era demônio, que eram espíritos inferiores, que eram espíritos, né, imorais. Mas os discípulos não sabiam disso, eles diziam que estava tomado por um demônio. Nós tentamos ajudá-lo e não conseguimos. Aí Jesus falou: é porque esse tipo de demônio aí, para ele tem que ter muito jejum. Tem que ter muito jejum. Por que eles não conseguiram? Porque naquele momento, o grau evolutivo deles não era compatível com aquele tipo de coisa. Não era ainda compatível. Eles não tinham condições de fazer isso. Eles ainda não conseguiam curar como Jesus curava. Porque eles ainda não tinham esse grau evolutivo que Jesus tinha. Então, eles não conseguiam. Aí eles corriam lá para Jesus. Senhor, vai lá, ajuda aquela pessoa. Aí Jesus ia e ajudava. Então, ele fala aqui que as partículas que formam o nosso perispírito, ele está sempre se renovando. Conforme você vai evoluindo, esse perispírito vai evoluindo. Ele é formado de moléculas. Essas moléculas vão se renovando. Mas isso depende da força da alma. Porque ela é que determina como é que isso vai acontecer. Então, vai depender das atribuições que essa alma já tem, da capacidade evolutiva que ela já tem. E do fluido cósmico, de onde ele tirou a matéria para formar o seu perispírito. Foi do planeta Terra. Foi lá do planeta mais evoluído. Entendeu? Os espíritos, isso aqui sempre vai estar presente. Os espíritos, dependendo do seu grau de evolução, da sua capacidade moral, aglutinam matéria mais ou menos densa. Se eu sou um espírito muito inferior, eu só vou conseguir aglutinar, reunir, manusear matéria muito densa. Se eu sou um espírito mais evoluído, eu vou aglutinar, trabalhar com matéria menos densa. Mesmo coabitando o mesmo mundo, mesmo estando dois espíritos no mesmo planeta, mas um é mais evoluído que o outro. Quem é mais evoluído faz o trabalho de uma forma, quem é menos evoluído faz o trabalho de outra forma, dependendo do seu grau de evolução. Espíritos de graus evolutivos diferentes terão características perispiríticas diferentes. Dessa forma, almas mais primitivas aglutinaram matéria de natureza mais grosseira, ainda que retiradas da mesma fonte. Então, é aquela coisa. Hoje é dia de feira. Hoje, quinta-feira, aqui em Jacarepaguá, tem feira. Que maravilha. Eu e o outro vamos à feira. Vamos à mesma feira, que fica no mesmo endereço. Só que ele, como é mais evoluído, é permitido ele ir à feira de manhã cedo. Então, ele vai à feira, que eu vou, mas ele é permitido a ele ir à feira de manhã cedo. Então, quando ele chega lá, ele compra aquele tomate bonitinho, vermelhinho, né? Ele compra aquela banana, ele compra o peixe mais bonito, tudo mais bonito. Aí o outro diz assim, ó, Rose, como o seu grau evolutivo é menos, você também tem direito à feira. Mas você vai na feira às 2 horas da tarde. Aí eu chego lá na mesma feira que o outro foi. Mas eu vou comprar o tomate igual que ele comprou? Não, eu só vou achar tomate mais amassadinho. O peixe já meio cambetinha. Não é assim? Ó? Eu vou pegar a xepa da feira. Por quê? Por causa do meu grau de evolução. Estamos os dois indo à mesma feira, no mesmo dia, no mesmo local.
Mas dependendo do grau evolutivo dos espíritos, eles terão capacidade de aglutinar matéria de natureza mais grosseira ou menos grosseira. Tudo retirado do mesmo planeta. Mas o que é mais evoluído vai poder aglutinar uma matéria melhor nesse planeta. O que é menos evoluído vai pegar uma matéria mais densa, mas está todo mundo no mesmo planeta. Com a evolução moral, conforme eu vou evoluindo, novas camadas mais etéricas vão se formando junto à alma. Meu perispírito vai aglutinando matéria, ou melhor, o espírito vai aglutinando para o seu perispírito uma matéria mais etérica, distanciando cada vez mais a matéria densa que se aglutinou inicialmente. Eu vou, descartando aquela matéria densa que lá no início eu fui aglutinando. Tá? Eu fui juntando o meu perispírito. Até que essas porções mais grosseiras vão perdendo, vão desaparecendo e evidenciando um perispírito tão vaporoso que o mal pode ser detectado. Então, conforme eu vou evoluindo, aquelas primeiras matérias mais grosseiras que eu juntei ao meu perispírito, quando eu era um espírito bem inferior, eu vou descartando, jogando fora. Porque agora está chegando coisa nova, porque eu tenho capacidade de aglutinar coisa melhor. Então, vai entrando a nova e vai saindo a velha, até que eu tenha um perispírito mais vaporoso. No encarnado, o que temos é uma nova camada de matéria que se sobrepõe à primeira. Agora, de uma dimensão diferente, mais densa e compacta, de menor teor energético. Então, eu estou aqui. Opa, tem alguém que ligou aí o microfone. Acho que foi Ana, Ana Nascimento. Vê se seu microfone está ligado. Então, ele diz aqui: no encarnado, o que temos é uma nova camada de matéria que se sobrepõe à primeira, de uma dimensão diferente. Meu Deus do céu. Espera aí um instantinho, gente. Deixa eu ver aqui um instantinho quem é que está com o microfone ligado aqui. É Eu Ana mesmo. Nascimento. Ana, eu vou ativar seu. Desliguei seu microfone, tá? Senão atrapalha aqui. Então, ele diz aqui: no encarnado, quando eu encarno, tá? Eu tenho que formar um novo perispírito para esse corpo. Eu vim do plano espiritual para o plano físico. Aqui é uma dimensão diferente. Então, eu vou anexar uma matéria mais densa e compacta, de menor teor energético, cujas partículas vibram a uma velocidade inferior à da luz e que responde aos comandos do princípio inteligente através do seu perispírito. Então, quando eu chego aqui na Terra, eu sou um espírito do planeta Terra. Então, eu vou ter que pegar uma matéria de acordo com o planeta Terra. Eu venho lá do espaço. Imagina Jesus quando chegou aqui. Ele veio de regiões celestes, com o seu corpo mental, o seu perispírito. Mas ele não podia viver aqui assim. Então ele teve que, é da lei, selecionar nesse planeta matéria para formar o seu perispírito. E seu perispírito tem que ficar mais denso, um pouco mais denso. Porque a matéria desse planeta é mais densa, tem menos teor energético. E essas partículas vão vibrar a uma velocidade inferior da luz. Mas tudo sob comando do espírito. A pessoa vai dizer: mas ele realmente escolheu o que havia de melhor na Terra. Mas o melhor da Terra, para ele, espírito puro, era uma coisa muito grosseira. Mas era da lei, é da lei. Ele não podia trazer lá do mundo celeste. Porque aqui era um outro planeta, uma outra forma. E ele tem que obedecer às regras desse planeta. Né? Por isso que a gente diz que é um sacrifício, né, para esses espíritos. O perispírito está para a alma, assim como o corpo físico está para o perispírito. Então, vamos dizer assim: o perispírito está para a alma. A alma se reflete no perispírito. Entendeu? A nossa alma se reflete no perispírito. Então, o perispírito é um reflexo da nossa alma. Minha alma está desequilibrada? Meu perispírito vai aparecer cheio de probleminhas. Minha alma está bonitona? Meu perispírito vai estar uma beleza.
Assim como o corpo físico está para o perispírito. O meu corpo físico é reflexo do meu perispírito. Meu perispírito está Tá sem todo som. voltado. Eu estou sem som? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Não, deixa eu ver aqui. Não, eu estou com som, meu áudio está ligado. Vocês não estão escutando o que eu estou falando, não? Eu estou. Ah, então tá. Então, olha só. O meu perispírito reflete a minha alma. E o meu corpo reflete o meu perispírito. Se meu corpo está doente, é porque meu corpo físico está com. O meu perispírito está com problema. Entendeu? Então, o meu perispírito reflete a minha alma. E o meu corpo físico reflete o meu perispírito. Ainda com relação às trocas da matéria que compõe o perispírito, sem alterá-lo, podemos citar o mesmo fenômeno que ocorre no corpo físico. Nossa pele está sendo renovada constantemente. Toda vez que você toma um banho, as células da minha pele, as células epidérmicas, nossa pele está sendo renovada constantemente. As células epidérmicas são produzidas ininterruptamente e vão se queratinizando e se superficializando até que se descamam e são eliminados. Quando você toma um banho e passa aquela escovinha, um sabonete, você vai eliminando um monte de célula morta do seu corpo. E novas células vão sendo produzidas e você vai sempre o quê? Se renovando. Tá? É o que ele falou. Ainda com relação às trocas da matéria que compõe o perispírito, sem alterá-lo, podemos citar o mesmo fenômeno que ocorre no corpo físico. Nossa pele, todos os dias, está sendo renovada constantemente. As células epidérmicas, células da pele, elas vão sendo produzidas e vão se queratinizando e se superficializando até que se descamam e são eliminadas. Então, a célula velha desaparece, célula nova aparece. Célula velha vai embora, célula nova aparece. Então, a nossa pele vai sendo renovada. Podemos concluir que a matéria que compõe o nosso corpo físico, ela sofre um constante processo de destruição e recomposição. As células velhas, eu tomo banho, são eliminadas e células novas vão aparecendo. Então, eu passo por um processo de destruição e recomposição. Mas eu continuo aqui. Eu continuo aqui. Morrem células, nascem células, morrem células. Então, eu estou me renovando. As moléculas do corpo que temos hoje não serão as mesmas que teremos em algumas semanas. Amanhã, meu corpo terá novas células, novas moléculas, porque as outras velhas vão ser eliminadas. No entanto, esse corpo vai manterá constante as suas formas e funções, pois vai obedecer às direções do perispírito, que, por sua vez, é organizado pelo perispírito inteligente. Então, morrem células, nascem células, e meu corpo continua, cabeça, tronco e membros, superiores e inferiores. Eu não mudo a minha forma, não é? Eu não viro jacaré, eu não viro elefante, nada disso. Morrem células, nascem células, eu continuo com a mesma aparência de Rose. Mas por quê? Porque a mente, o espírito está no comando do perispírito e mantém a forma do corpo conforme essa destruição e recomposição vai acontecendo. Mas tem um detalhe. O mesmo raciocínio presta-se ao perispírito em relação à alma, com uma diferença que deve ser ressaltada. No corpo físico, ele está querendo dizer o seguinte: a mesma coisa acontece com o perispírito. O comando da alma, moléculas do perispírito vão desaparecendo, novas moléculas vão surgindo, conforme a alma vai evoluindo. Mas no corpo físico tem um problema. Essa renovação, destruição, recomposição, ela é temporária. O ritmo dessa destruição e recomposição vai decrescendo com a idade. Quanto mais novo você é, essa destruição e recomposição de células vai acontecendo num ritmo mais acelerado. Mas quando a gente vai envelhecendo, né, vai acontecendo uma coisa chamada envelhecimento. Então, olha aqui, ó. Eu vou voltar aqui.
No corpo físico, a renovação de matéria é temporária. Seu ritmo vai decrescendo com a idade. Opa, vai decrescendo, deixa eu ver aqui, vai decrescendo com a idade e proporcionando o envelhecimento e a consequente degeneração. Conforme eu vou envelhecendo, já não dá mais para fazer essa destruição e recomposição no mesmo ritmo que eu fazia quando eu era jovem, porque o corpo não vai mais atendendo da mesma maneira. E isso vai proporcionando o envelhecimento e a consequente degeneração. Fenômeno que não se observa no perispírito. No perispírito não tem degeneração. Eu vou evoluindo, o perispírito vai modificando, vai ficando mais sutil, uma beleza. No corpo, eu vou evoluindo, eu estou evoluindo. Mas essa evolução não consegue se refletir no meu corpo, porque existe um processo de degeneração da matéria. Mesmo que eu faça eliminação de células velhas e venham células novas, isso vai acontecendo mais lentamente. Entendeu? Com o envelhecimento, eu não consigo renovar tanto as células assim, o que não se observa no perispírito. A renovação do perispírito é infinita, assim como a sua evolução. O perispírito vai evoluindo sempre, vai se renovando sempre. Mas o meu corpo não. O meu corpo não. Ele não consegue manter essa renovação e destruição. Ele vai envelhecendo e eu não consigo mais, com o tempo, renovar as células. Por isso, né? Renovar as células. Opa, deixa eu fechar aqui o negócio. Assim, poderíamos, para encerrar, tirar as seguintes conclusões. Tudo isso falando de perispírito hoje. O perispírito é matéria, é inerte, não pensa, não sente, não percebe, não tem inteligência. A alma, princípio inteligente, individualizado, estará sempre ligada ao seu perispírito, que é parte integrante do espírito, e a partir do qual se manifesta e se relaciona com o universo. Então, a alma se relaciona, se manifesta no mundo, no universo, através do seu perispírito. No encarnado, o perispírito é o intermediário entre a alma e seu corpo físico. No desencarnado, o perispírito constitui seu organismo fluídico. Esse perispírito é oriundo, é originário do fluido cósmico universal, retirado do meio onde a pessoa vai viver e, portanto, ele é variável de acordo com o mundo que habita. E com as características morais da alma, a qual se aglutina por afinidade. Então, gente, nós trouxemos aqui deixa eu interromper o compartilhamento, um pouco do que seja esse perispírito, tá? E um resumo do que é esse perispírito. Então, a gente tem que ter essa ideia para que a gente possa ir compreendendo como é que vai acontecer os fenômenos de cura de Jesus. Entendeu? Então, aqui nós tivemos hoje um conhecimento, não muito profundo ainda, do que é perispírito. Nós tivemos uma geral. Mas o que é muito importante a gente determinar é o seguinte, tá? Que a evolução moral, ela é fator preponderante para que o nosso perispírito possa ir evoluindo, se eterizando cada vez mais. Se não houver evolução moral, esse perispírito vai ficar complicado. E aí, o que vai acontecer? Nosso corpo vai estar sempre apresentando problemas. Foi o que Jesus falou naquele slide. Se hoje nós estamos passando por dificuldades, problemas de saúde, foi por causa de quê? Do desequilíbrio do perispírito? Não, da alma. E esse desequilíbrio da alma se refletiu no perispírito. E, consequentemente, se refletiu no corpo físico. Como vamos corrigir isso? Melhorando
a nossa moral, entendeu? Melhorando a nossa moral. Isso é importantíssimo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Achou complicado, gente? Vocês acharam complicado? Não, é, essa evolução é do espírito. É do espírito. Conforme nós vamos evoluindo, afeta o nosso perispírito e ele vai evoluindo também. Não é isso, Exa- Rose? exatamente. Porque o perispírito reflete a alma. Se a alma se evolui, o perispírito evolui. E o espírito Hum. evoluído, corpo saudável. Mas se a alma continua desequilibrada, o perispírito reflete a alma, está desequilibrado energeticamente. E aí, essa energia desequilibrada no perispírito vai atingir o nosso corpo físico. Melhorando a alma, todo o complexo melhora. Tudo melhora. Por Daí isso que o nosso trabalho é diário, né? é diário, Constante, é diário. para evoluir. Exatamente. Como diz Kardec, nós reencarnamos para evoluir, para progredir. E por isso que Jesus é o médico das almas. Ele veio para ajudar os enfermos, mas lá no slide diz, fundamentalmente, principalmente, os desequilibrados da alma. E o evangelho é o remédio para o nosso desequilíbrio, para tratar do nosso desequilíbrio. Espírito equilibrado, corpo saudável. Entendeu? No planeta que nós estamos, todos nós estamos doentes ainda, né, Rose? Ainda estamos, mas já podemos melhorar bastante. Sim, Depende da nossa vontade, vontade. que é uma das maiores potências da alma. É isso Livre-arbítrio, aí. lembra que estudamos? Depende da nossa Aham, vontade, do nosso livre, da nossa vontade e como a gente usa o livre-arbítrio. E aí a coisa se fecha. certo. A coisa se fecha. Pô, Vale. agora não dá mais para falar que a culpa é da carne, que Exatamente. a A carne é culpa está fraca. minha. A carne é fraca, mas o espírito que é fraco. A carne não é fraca. Né? Não pode dar, porque a carne está lá no final da linha. Ela está no final da linha. O espírito que não tem a vontade, como diz lá, né, no livro dos Espíritos, na questão 909, né, diz assim, a 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que eles dizem? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. É a nossa vontade, que ainda é muito fraquinha. Porque se a gente tiver uma vontade hercúlea, não tem doença, não tem desequilíbrio, só tem saúde. Só tem saúde. Então, Jesus é esse médico. Ele vem tratar disso. Gente, semana que vem, já deixa na Gênesis, capítulo 14, item 8 e 9, que a gente vai entrar com esses dois itens para poder pegar o gancho novamente da terceira aula. Olha, hoje, próxima aula, dia 2 de julho, nós vamos entrar nesse parágrafo aqui. Nós, espíritos em evolução. Quem tem o livro, é só olhar lá. Nós, espíritos em evolução. Dor do 7, a terceira aula, tá? Então, nesse momento, vamos encerrar aqui o nosso estudo, agradecendo muito a Deus, agradecendo a Jesus por essa aula, né? Por essas orientações que os amigos espirituais trazem para a gente, né? Que isso tudo é orientação do plano espiritual, para que a gente possa realmente acordar, acordar e aceitar o tratamento que o médico Jesus apresentou, receitou para a gente. Ele deixou a receita assinada e carimbada. Só falta agora você mandar aviar e tomar o remédio. E tomar o remédio. Não é? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E quando for às 6 horas, nós faremos a nossa irradiação para os nossos irmãos suicidas, tá? Atrasou hoje um pouquinho, mas eu precisava terminar de apresentar esse PPS.
Então, Esse estudo é como se fosse uma continuidade do Sermão do Monte, né, Rose? Um é, completando o outro. um completando o Muito outro. bom. Foi perfeito. Então, 6 horas a gente faz o nossa irradiação, tá? E hoje nós temos a nossa palestra pública, que vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouco a gente se vê. Que Deus abençoe a todos nós.